O nosso texto é tempo de romper. Nós estamos trabalhando até o próximo domingo dentro desse tema, é tempo de romper. O texto está aí, você tem que deixar ele cair no seu coração, fortalecer o seu espírito, porque a palavra do Senhor é poder para todo aquele que crer. Então a palavra do Senhor tem o poder de fazer um efeito transformador na sua vida. Ela é capaz de gerar fé. E se nós estamos caminhando pelas nossas próprias forças, sinto muito em dizer a você, mas o nosso destino, o nosso caminhar, ele se torna infrutífero. Nós temos que aprender a orar ao Senhor e a dizer: Deus, vá à frente, porque é exatamente o que o texto está dizendo. Ele está dizendo que o seu rei vai à frente de você. Meu irmão, todas as vezes que você sair de casa, não saia sozinho. Todas as vezes que você for ao seu trabalho, não vá sozinho. Meu irmão, quando você for resolver um problema conjugal, quando você for ter uma DR com a sua esposa, com a sua namorada, não vá sozinho. Quando você for conversar com o seu patrão, quando você for conversar com o seu funcionário, não vá sozinho. Levante a mão para o céu e diga: Senhor, vá à frente, porque eu creio na tua palavra que diz que o Senhor irá à frente. O nosso grande problema é que nós queremos resolver todas as coisas com as nossas próprias forças. É por isso que a gente está mais em encrenca do que em vitória. É por isso que a gente coleciona mais confusão do que alegria. É por isso que a gente coleciona mais intrigas do que relacionamentos, porque quando nós tratamos com os outros, nós vamos na força da nossa carne. A gente anda, a gente prega e a gente diz que nós andamos no Espírito, mas quando nós temos que resolver as coisas, quando nós temos que falar com alguém, quando a gente precisa resolver um problema, nós enchemos o peito e a gente diz: deixa comigo. Eu sou o super-homem, eu vou resolver esse negócio. Talvez só eu seja assim. Você não. Crente, amadurecido, tranquilo, você diz: não, deixa isso para o pastor. É só o pastor que age desse jeito. Irmãos, a minha vergonha, muitas vezes eu tento resolver as coisas sozinho. Por muitas vezes, situações que eu poderia estar tranquilo com o meu coração, eu estou tentando resolver com a minha capacidade, com o meu intelecto, com a minha vontade, com o meu desejo. Nós precisamos aprender, como diz essa palavra aí, como diz esse versículo de Miqueias 2,13, o Senhor irá adiante deles. Sim, o Senhor vai à sua frente. Querido, nós precisamos aprender isso. E nessa noite nós vamos aprender como romper em uma vida vitoriosa com alguém que passou grande parte da sua vida em sofrimento. Grande parte da vida desse homem foi baseada no sofrimento. Todas as coisas, desde a sua conversão até o momento final da sua vida, ele só enfrentou lutas, mas de uma coisa ele tinha certeza e convicção: o Senhor está à frente. E como nós podemos romper na nossa vida rompendo em uma vida vitoriosa? Como nós podemos ter uma vida vitoriosa? Como nós podemos romper em uma vida vitoriosa? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Se você não está com a sua Bíblia de papiro, abra no digital, mas não vá para o Facebook, nem para o Instagram, não vai para o Twitter, nada disso. Permaneça com a Bíblia aberta. Porque se você tirar daí, o Senhor vai ver, vai mandar um raio,
E aí vai atingir a pessoa que está do lado, e aí vai colocar na tua conta. Diz assim a palavra do Senhor para nós: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos orar mais uma vez. A oração é de graça, não custa nada, e a gente está falando com o Criador. Deus amado, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e pedimos agora que o Teu Santo Espírito que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, diante dessa meditação, em nome de Jesus, amém. Como você reage frente aos problemas inesperados? Qual é a sua reação quando um problema surge? Como você reage diante de uma situação adversa? Pense aí um pouquinho. Vou dar 3 segundos para você. Alguém já disse que nós somos mais conhecidos pelas nossas reações do que pelas nossas ações. Nós somos mais conhecidos pelas nossas reações do que pelas nossas ações. Eu creio que você já chegou diante de uma pessoa e você disse assim: nossa, que chucro, né? Se tivesse com a ferradura afiada, eu estava morto. A gente está analisando a reação da outra pessoa. Então, nós somos mais conhecidos pela nossa reação do que pelas nossas ações. O texto que eu acabei de ler, de Filipenses capítulo 4, verso 8, foi escrito pelo apóstolo Paulo, e os estudiosos dizem que ele escreveu a carta aos Filipenses quando ele estava na cadeia. Há dúvida em qual cadeia. A maioria dos escritores dizem que ele estava preso em Roma. Nesse tempo de prisão em Roma, pouco antes da sua morte. A carta de Filipenses tem uma característica muito interessante. Ela é escrita por um homem que está preso, um homem que já viveu de tudo na sua vida. Foi açoitado, sofreu naufrágios, foi preso 2, 3 vezes, foi esbofeteado. Mas dentro da característica dessa carta de Filipenses, a marca dela é que é uma carta que faz referência à alegria. Alguém que está constantemente alegre. Alguém que faz... ela é conhecida como a carta da alegria. Como é que pode alguém que está passando por sofrimento, por alguém que está preso, alguém que está numa cadeia, escrever de forma tão positiva, de forma tão significativa, falando sobre a alegria? Da parte do meu coração, eu entendo que é alguém que já aprendeu a viver com Jesus toda e qualquer circunstância. É alguém que deixou de ser um crente imaturo e passou a ser um crente maduro. É alguém que já deixou apenas de experimentar o leite espiritual e agora ele já está vivendo e se alimentando com um alimento mais sólido. É alguém que já viveu inúmeras experiências de fé com Deus. É alguém que ao longo da sua jornada já catalogou as inúmeras vitórias ou as inúmeras respostas de oração
que ele obteve na sua jornada. Você está me entendendo? Diz amém. E aí diz, olha para o irmão do lado e diz, eu preciso melhorar. Eu preciso subir o nível. É verdade, meus irmãos, porque muitas vezes nós estamos vivendo numa tranquilidade, mas quando o problema chega, quando a falta de dinheiro chega, quando o nosso calo é pisado, a gente desanda, a nossa fé vai embora. Então nós precisamos entender e nós precisamos aprender a viver diante das adversidades com alegria. Ter uma vida ou ter uma atitude correta é de fundamental importância para a construção de uma vida vitoriosa. Ter uma correta atitude é de fundamental importância para uma construção de uma vida vitoriosa. Charles Swindoll, um pastor, escritor, ele escreveu o seguinte: as palavras são inadequadas para transmitir o incrível impacto de nossa atitude para com a vida. Quanto mais eu vivo, mais me convenço de que a vida é constituída de duas partes. Presta atenção nisso, meu irmão. 10% dela é o que nos acontece. E os outros 90% são constituídos por nossa reação ao que sucede. Você conseguiu entender? Conseguiu captar a mensagem? 10% da nossa vida, 10% é o que acontece com ela. 90% são reações que nós temos. Independentemente de uma escolha, nós podemos viver muitas coisas. Nós podemos viver muitas coisas em nossa vida que nós não escolhemos. Mas a nossa reação vai dizer muito de como nós resolvemos enfrentar as situações que nos ocorrem. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, amargura ou perdão, ódio ou esperança, desistir de tudo e continuar a viver. Essas são escolhas que, conscientemente ou não, nós temos que fazer diante das situações que nos aparecem, diante das crises que são reveladas a nós. Tem coisas que estão no nosso controle, tem coisas que não estão no nosso controle. O clima está no seu controle? Não. Você pode ter uma reação positiva diante de uma Curitiba gelada, de uma Curitiba em constante TPM. Não, você não sabe como é que está o humor de Curitiba. Tem dia que amanhece sol, à tarde chove e à noite esfria. Tem dia que está frio. De manhã, como hoje, meio-dia um sol, à noite escurece, como está agora. Vai entender? Mas eu achei que ia chover, porque aumentou o calor. Até meia-noite é hoje. Em sua carta aos Filipenses, Paulo trata sobre importantes atitudes que nós, como cristãos, devemos ter para romper em uma vida vitoriosa. E aqui eu vou destacar algumas coisas para nós nessa noite. A primeira atitude é uma atitude de humildade altruísta. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4, acompanhe aqui. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um
os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. A primeira atitude para romper em uma vida vitoriosa, conforme os versículos acima, é não sermos egocêntricos, pensando apenas em nós mesmos, pensando apenas no seu próprio umbigo, poderia dizer assim. Mas uma humildade, considerando também as questões que são de importância para os outros. Como eu citei aqui para vocês, nós estamos vivendo aí uma série de muitas pessoas da nossa igreja que estão lutando contra a enfermidade. Muitas pessoas precisando de um toque, de uma palavra de carinho, de uma palavra, de um apoio, de uma visita. E talvez você esteja apenas preocupado consigo mesmo. Você está fechado no seu mundo. Você até sabe que tem muita gente precisando de uma ajuda, de uma palavra, de um abraço, de um conforto, mas você está preocupado consigo mesmo. O egoísta vive assim, meus irmãos. E a palavra de Deus, ela é muito clara, a Bíblia é muito clara, o cristianismo é claro para nós. Nós não fomos chamados para viver uma vida de egoísmo. Chorai com os que, alegrai com os que. Como é fácil a gente lembrar disso quando a gente está precisando, não é verdade? Como é fácil lembrar disso quando eu estou precisando. Quando o outro necessita, a gente precisa se mover. Então, a primeira atitude para romper em uma vida vitoriosa, conforme o apóstolo Paulo coloca, mesmo um homem em prisão, ele diz, olha, cuide, não apenas de si, mas também olhe para o outro. Isso gera uma vida vitoriosa porque nossa força e o nosso viver não pode ser fechado em nós mesmos. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos nos trancar em nosso mundinho e supervalorizar a nossa dor em detrimento do outro. Eu tenho um livro de filosofia na minha estante, eu já li ele algumas vezes, chamado Porco Filósofo. Título maravilhoso. Em um desses, ele é dividido por capítulos, escrito por vários pensadores. E um dos pensadores, ele diz o seguinte, que eu não consigo dimensionar a dor do outro. Eu não consigo olhar para alguém e saber o quanto ele está sofrendo. Eu posso apenas olhar para dentro do meu coração e imaginar o quanto o outro está sofrendo. Porque a dor, ela tem níveis diferentes para cada ser humano. Para alguém, o luto pode ser de uma semana. O luto pode ser de um mês, o luto pode ser de um ano, dependendo de quanto aquela pessoa consegue suportar a dor de perder alguém. Quando você dá uma martelada no dedo, eu nunca vou saber que dor você está sentindo. Mas se você der uma martelada no dedo, se você der uma martelada em seu dedo na minha frente, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu dedo na boca. Porque eu acho que a dor foi tão forte que até o meu doeu. Queridos, nós precisamos nos preocupar com a dor do outro. Nós só podemos romper em uma vida vitoriosa quando a gente deixar de enxergar somente a nossa dor.
Quando tiramos os olhos de nós mesmos e colocamos no outro, temos a oportunidade de viver de maneira mais completa e prazerosa. Eu não sei se é um ditado popular que diz, mas é melhor dar do que receber. Isso é bíblico? Tem certeza? Vamos votação. Quem acha que é bíblico, erga a mão. Quem acha que é um ditado popular, é bíblico. É bíblico. É melhor dar do que receber. Por quê, queridos? Porque você está repartindo algo que você tem e que talvez o outro esteja necessitado ou esperando. Então, querido, para romper em uma vida vitoriosa, você precisa aprender a humildade do altruísta. Porque nós nos completamos. A minha missão só é completa quando eu ajudo o outro. Eu só sou efetivo no reino quando eu compartilho aquilo que eu tenho. Eu só ministro aquilo que eu já recebi. Eu só posso dar daquilo que eu tenho. O apóstolo Paulo entendia muito bem dessas coisas. Mesmo em prisão, ele escreve para a igreja em Filipe, estimulando eles a viverem em humildade, viverem de forma altruísta e viver uma vida de alegria. Já vamos chegar nesse ponto. Segundo, se eu quero romper em uma vida vitoriosa, eu preciso de uma atitude positiva de edificação. Filipenses 2,14. Fazei tudo sem queixa e sem discussão. A minha outra versão diz assim: fazei tudo sem queixa e sem murmuração. Há uma outra versão que diz: fazei tudo sem queixa, fazei tudo sem murmuração e nem contendas. O segundo aspecto para romper em uma vida vitoriosa é ter uma atitude positiva de edificação. Nós estamos aqui para construir, para edificar. Em contrapartida, o nosso coração pode estar cheio de um espírito de murmuração. Um coração cheio de busca pela contenda ou pela discórdia. Agora, me permita mostrar algo para você. Ambos passam por um hábito de pensar negativamente acerca de si mesmo e acerca da vida. Quando nós falamos da murmuração ou de um espírito de contenda, começa primeiro no nosso coração, porque nós temos uma forma negativa de pensar a respeito de nós mesmos e da própria vida. Eu não vou usar a hiena hoje como exemplo, né? Eu tenho que riscar esse exemplo porque já foi dado demais aqui. Não há como ser vitorioso na vida com esses dois tipos de atitude. É fato que a vida não é um mar de rosa. Jesus disse isso para nós. No mundo vocês vão ter o quê? Eu pensei que vocês iam dizer sombra e água fresca. No mundo nós teremos aflições. Faz parte do sofrimento, faz parte da vida o sofrer, faz parte da vida o sofrer também em Cristo, porque sofremos em Cristo, nós crescemos, nós somos amadurecidos. Pedro vai dizer que nós somos purificados como ouro. Presta atenção nisso aqui, você tem valor. Ele compara você como uma pedra bruta de ouro, uma pepita
num português mais correto, numa pepita de ouro. É pepita de ouro? Oi? Pepita de ouro. Meu professor de português está aí. De vez em quando eu envergonho ele, mas tudo bem. Você é comparado a uma pepita de ouro. Mas a pepita de ouro tem mais valor quando ela passa pelo... E é retirado as... Estou bom demais, estou dando dica para vocês. Quando ela é retirada as impurezas. O que a Bíblia está mostrando para nós, meus irmãos? Que nós podemos passar pela vida e termos alguns sofrimentos que são reais, porque fazem parte de todo ser humano que está nesse mundo, mas há também o sofrer em Cristo, que é um aperfeiçoamento para nós, é um crescimento, é um amadurecimento. Nós só podemos romper em uma vida vitoriosa quando nós conseguimos discernir pelo Espírito qual é o sofrimento, que eu vou dizer natural, e o sofrimento que vem da parte de Deus como preparação para um crescimento. Há uma diferença. Há uma diferença. Nós não podemos sofrer por sofrer. Quem gosta de sofrer aqui? Levanta a mão, vamos fazer um datafolha bem rapidinho assim, só levanta a mão assim, ó, eu gosto de sofrer. Só para eu fazer uma contagem rápida. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, mas algumas coisas naturais vão acontecer conosco. Nós vamos envelhecer, nós vamos ter uma enfermidade, nós vamos passar por isso. Mas há também aquele sofrimento mandado por Cristo para nos aperfeiçoar. Sabe quando nós discernimos isso? Quando aquilo que eu estou vivendo, vai servir para edificar outro. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, vai dizer, eu sou consolado por Cristo para que com a mesma consolação que eu recebo dele, possa consolar os outros. Um coração que está sofrendo alguma coisa, mas que entendeu que aquilo que ele está vivendo é para consolar alguém, consolar um outro. Voltamos lá no primeiro ponto, que nós precisamos, né, de uma humildade altruísta. Nós vamos, por momentos, sermos surpreendidos por notícias desagradáveis. Nós vamos ser, em algum momento, nós vamos ser confrontados por alguma coisa que a gente não pode evitar. Está em nossas mãos a escolha da atitude como nós vamos enfrentar as situações. Eu espero em Deus que a gente enfrente as situações de forma positiva, de forma que edifique vidas e edifique alguém. Terceiro, nós precisamos de uma atitude genuína de alegria. E aí eu vou usar um pouco mais de Filipenses, olhando um pouco mais à frente. Filipenses, capítulo 3, verso 1. Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha que Paulo está na cadeia, está em prisão. Não sei se com a sentença já declarada, mas ele está escrevendo. Finalmente, irmãos, depois de ver aqui os sofrimentos, as coisas que nós estamos passando, alegrem-se no Senhor. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor. Filipenses 4, do 4 ao 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos.
perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Paulo faz referência aqui a duas coisas muito importantes para nós: alegria e paz. Alegria e paz. A terceira atitude que eu e você precisamos ter para romper em uma vida vitoriosa diz respeito à alegria. E nessas passagens, 3 vezes, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Ele estava preso. Não sei se julgado e condenado, mas a sua caneta, ou alguém que escreveu para ele, tomando as suas palavras, diz: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. O cristão deve ter uma constante atitude de alegria, independente das circunstâncias, independente daquilo que você esteja passando. Pastor, mas que palavra! Como é que eu vou ter alegria diante de um sofrimento, diante de uma aflição? Só pode ter isso quem já entendeu que o Cristo que ele segue já passou por dores maiores. Anotou? Frase de Facebook. Só pode cristão que se alegra diante do sofrimento, ele já entendeu que o Cristo que ele segue já passou por dores maiores. O Senhor Jesus nos ensinou o caminho do contentamento e da alegria. Paulo reforça isso dizendo: olha, independente das circunstâncias, alegrem-se no Senhor. Eu sei que é difícil. Isso é possível, não porque os problemas sejam ignorados. Não é isso. Não é porque nós ignoramos os problemas. Porque confiamos num Deus que dá paz. E nós entregamos toda e qualquer situação, ansiedades, temores, medos, aflições, nós entregamos em suas mãos. Nós sabemos quem é maior. Maior é o que está em nós do que antes de irmos para a conclusão, eu queria deixar 2 outras atitudes que merecem ser citadas. Essas são opções passivas e agressivas. Diante de um conflito, podemos cair no erro de culpar os outros. É como o pastor, né? Que diz assim: o erro é meu, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Ninguém entendeu a piada, glória a Deus, seguimos em frente. A Cleia até fez uma semblante de série assim, meu Deus, fiquei até com medo agora. Assim. Nós temos um erro, nós caímos no erro de culpar tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Essa é uma atitude passiva. Nós acreditamos tudo na culpa de outro. Tudo que acontece conosco de errado, a gente culpa outro. A gente falou isso lá na primeira mensagem, rompendo com o passado. Tudo que eu vivo é culpa do meu passado. Nós não podemos viver dessa forma. Ou nós caímos também no risco de viver na autopiedade. A autopiedade, esse é um erro tão grave quanto o primeiro, de culpar os outros. Ele é nosso inimigo particular número 1. Acontece quando olhamos para nós como vítimas, inocentes
injustiçadas da vida. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que isso só acontece comigo? Só acontece comigo. Fechamos a nossa vida num canto e começamos a remoer tudo dentro de nós. Tudo de ruim que acontece, só acontece comigo. Tudo de ruim que acontece na minha vida, só acontece comigo. Os outros não. Os outros não. Eu quero então lembrar você que para ter uma vida vitoriosa, você primeiro precisa aprender a humildade e deixar de ser egocêntrico. Segundo, você precisa ter a visão de edificar. E terceiro, você precisa de uma alegria genuína. Eu quero que você feche os seus olhos e eu quero nesse momento caminhar para o nosso final aqui. Feche os seus olhos. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que a palavra do Senhor confrontou o seu coração nessa noite. E eu creio que a palavra do Senhor, ela não torna vazia. Existem muitas argumentações humanas aqui, existem, mas a palavra do Senhor é que prevalece. Existem pensamentos filosóficos aqui na ministração dessa noite? Existe, mas é a palavra do Senhor que permanece. Existe alguma coisa de psicologia nesse texto? Existe, mas é a palavra do Senhor que permanece. E o chamado do Senhor nessa noite é para você refletir na sua vida e diante do momento que você está vivendo. Será que você não está supervalorizando o seu sofrimento? Será que você não está vivendo como um coitadinho espiritual, achando que só você sofre nesse mundo? Será que você está olhando tanto para dentro de si mesmo, que está esquecendo de olhar também os seus irmãos, que também estão vivendo em sofrimento, deixando de ser alguém altruísta, como nos pede a palavra? Talvez você esteja supervalorizando a sua dor. E sabe, eu poderia ficar aqui apenas no âmbito do sofrimento, mas quantas vezes você tem achado na vida que tudo que você está fazendo, seja no trabalho, seja no ministério, seja na igreja, você tem supervalorizado, esquecendo também que tem gente fazendo a mesma coisa que você, mas você acha que está fazendo mais. Para ter uma vida vitoriosa, para romper em uma vida vitoriosa, tenha no seu coração a humildade altruísta. Eu não sei o que você está passando, eu não sei as dores que você está vivendo, mas querido, meu irmão, minha irmã, tenha uma atitude positiva de edificação. Saiba que aquilo que você está passando pode ser ferramenta para consolar outros corações, para abençoar outras vidas. Então, para romper em uma vida vitoriosa, use tudo aquilo que você está vivendo para edificar outros, para que outros possam crescer.
Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei quais são os seus enfrentamentos diários. Mas de uma coisa eu tenho certeza, a palavra de Deus vai dizer para nós, que mesmo em circunstâncias adversas, eu posso passar por elas em alegria e com uma paz sobrenatural. Então tenha uma atitude genuína de alegria. Uma alegria que não vem de você, mas dada por Deus, dada por Jesus, liberada pelo Espírito Santo de Deus. Diante daquilo que você está vivendo, tenha alegria. Em nenhum momento eu estou dizendo a você para se conformar com as situações, mas para passar por elas em alegria, com alegria, em plena alegria, porque a alegria é uma pessoa, alegria é Jesus. Nessa noite, eu tenho que fazer um apelo ao seu coração. Você que está aqui, seja de longa caminhada cristã ou está aqui pela primeira vez, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa se render a Jesus. Você precisa permitir que Ele venha morar no seu coração, habitar em você, fazer do seu coração morada, para você experimentar a verdadeira alegria. Senão, você vai continuar vivendo em um mundo de fantasias. A maior decisão e a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida não foi escolher uma esposa, não foi escolher um trabalho, não foi ter recursos ou não financeiros em algum momento da vida. A melhor e maior decisão que eu tomei até hoje, que mudou completamente a minha história, foi entregar a minha vida a Jesus, ao senhorio dEle e a viver por Ele e para Ele. Eu quero que você se coloque em pé, permaneça em oração. Permaneça em oração, vá sondando o seu coração. Eu vou fazer 3 convocações aqui. Eu vou fazer 3 convocações, 3 chamamentos. Eu vou fazer 3 apelos agora. Primeiro é que, se alguém nessa noite aqui, que diante da palavra, diante do culto que foi prestado a Deus, foi tocado por Ele e quer entregar a sua vida a Jesus, erga a sua mão agora, porque eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Alguém nessa noite que está decidido a entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, eu quero, Jesus, eu quero essa alegria, eu quero viver essa alegria. Alguém nessa noite, erga a sua mão, eu queria um pouco mais de atenção do pessoal da recepção e intercessão, porque eu não consigo enxergar todos daqui. Então há alguém nessa noite que está disposto a entregar a sua vida a Jesus, erga a sua mão. Segundo apelo, alguém afastado do caminho do Senhor e nessa noite, diante da palavra, diante daquilo que foi ministrado nos louvores, entendeu? Eu preciso voltar para a casa do Pai, eu preciso me achegar novamente na casa do Pai. Erga a sua mão, eu quero orar com você. Alguém do meu lado direito, alguém do meu lado esquerdo, amém, glória a Deus. Vou pedir para um intercessor, para alguém do intercessão ir lá ministrar. Vai lá, Ney, por favor, lá no final. Mantenha os seus olhos fechados, continue orando, igreja. Esse é o momento do mover do Espírito. Há mais alguém nessa noite? Há mais alguém nessa noite? Há mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, ou melhor, voltar para os caminhos do Pai? Erga a sua mão, eu quero orar com você. Alguém vai te abraçar aí.
e alguém vai orar com você. Não se sinta constrangido. Agora eu quero chamar o pessoal da intercessão, está virando aqui para nós um modelo. Quero chamar todos da intercessão para vir aqui à frente. Pode vir rapidamente, ligeiro, correndo. Você está enfrentando uma situação adversa na sua vida e você precisa receber um conforto do Senhor nessa noite. Os intercessores já estão aqui na frente. Você pode vir abraçar alguém. Eu vou precisar aqui de pelo menos mais um homem. Aqui na frente, o Nelson já está vindo. Pode vir, Harry. Irmão, você está enfrentando uma luta? Crente, você está enfrentando uma luta? Você quer ser ministrado agora? Saia do seu lugar, venha cá para frente. Rápido, abrace alguém. E essa pessoa vai orar com você. Está tudo tranquilo? Está tudo maremansa? Glória a Deus. Então vamos orar para Deus mandar um pouco de confronto, porque nós precisamos crescer. Nós precisamos ser apertados. Se Deus não apertar, nós vamos ficar de boa, na tranquilidade. Alguém? Já veio um, glória a Deus. Tem mais alguém? Está entendendo da parte do Senhor que precisa receber uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra porque está vivendo uma situação diferente, adversa na vida? Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Abrace alguém. Pergunte o que está acontecendo e ore com a pessoa. Você, igreja, está tudo bem com você? Está tudo confortável? Domingo passado, um irmão compartilhou comigo, pastor, durante o apelo, eu senti que eu devia ir lá, mas algo me prendia na cadeira. Eu senti que eu devia ir lá, mas eu fiquei tomado por vergonha. Irmão, está tudo meio apagado. E aqui é família. Você está passando problema no casamento? Vem para cá. Abraça alguém aqui. Vem com a sua esposa. E alguém vai orar com você. Você está enfrentando uma luta de enfermidade? Vem aqui. E alguém vai orar com você. Isso é família, gente. Deus amado, em nome de Jesus, nós somos gratos por esse tempo tão precioso para nós. Tempo de adoração, tempo de louvor, tempo, Senhor, de sermos abastecidos, Pai, para viver mais uma semana. E nós oramos, Deus, porque o Senhor está nos levando para um tempo de crescimento extraordinário na nossa vida com o Senhor. E um tempo de romper como igreja. Em nome de Jesus. Ministra o nosso coração. E Deus, se porventura alguém aqui nas cadeiras, que queria estar aqui na frente, recebendo uma oração, fale agora ao coração dessa pessoa. E ministra a tua graça e o teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vá orando, enquanto os ministradores estão aqui na frente ministrando.
águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Amém.